Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui, professora Vanessa Biagi, Prof. Van, do canal Alfa Letrando com Van Biagi, e estou aqui passando para te convidar para que a gente possa falar de Quincas Borba. Te interessa? Então vem, fica aqui. Mas antes, não deixa de dar aquele like, se inscreva no canal, ativa o nosso sininho e simbora! Bom, é isso, pessoal. Hoje nós vamos começar fazendo uma análise da obra Quincas Borba, de Machado de Assis, e posteriormente vamos falar um pouquinho também sobre o resumo dessa obra. Se te interessa, fica até o final e vamos lá! Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Bom, nessa obra, Quincas Borba, do autor Machado de Assis, foi escrita entre 1886 e 1891 como forma de folhetins, ou seja, capítulos semanais. E posteriormente, somente em 1892, finalzinho de 1891, começo de 1892, foi então publicada como livro, ok? Essa é uma obra de categoria realista. Ela faz parte da tríade machadiana, começando com Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí na sequência, Quincas Borba e posteriormente Dom Casmurro, que falaremos também aqui no canal. Ela tem uma postura, né, de paródia ao cientificismo e ao evolucionismo da época, e ao positivismo de Comte, ou seja, faz aí uma crítica, né, uma performance, aí uma paródia à lei do mais forte. Possui um caráter sociológico e trata principalmente da transformação do homem em objeto do homem e a sua coisificação. E trata de temas como interesse, traição, poder, aparência, loucura, imoralidade e falsidade. É permeada por um romance monofóbico e psicológico, centrado no protagonista Rubião. Tem foco nas relações sociais da época e faz crítica também ao casamento por interesse. Diferente de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é narrado em primeira pessoa e o narrador é o próprio protagonista, aqui em Quincas Borba, o Machado retoma a narrativa em terceira pessoa, com o intuito de melhor objetivar o nascimento, a paixão e a morte de um provinciano ingênuo, que é aí o nosso Rubião, né? Rubião, então, ele se torna um discípulo de Quincas Borba, que lhe apresenta o humanitismo, e Rubião acaba sendo nomeado como o único herdeiro do Quincas, né? Que nessa altura da vida já estava cheio da grana.
Porém, ele tinha uma condição, que é a condição de cuidar do cachorro, também chamado Quincas Borba, tá? E depois, então, quando o Rubião já está cheio da grana, ele não quer ficar ali em sua cidade, né? E ele parte para o Rio de Janeiro, para a corte, que é onde vai se desenvolver aí todo o restante da trama. Essa obra, ela acontece num contexto, né, que se passa na segunda metade do século XIX, mas o narrador, ele acaba especificando somente alguns anos, 1844, quando Camacho, né, um personagem aí que a gente já vai ver quem é, ele se forma em direito. Em 1864, quando Cristiano Palha adivinha as falências, a gente também vai entender o contexto disso tudo. Em 1867, com a enfermidade de Quincas Borba e o seu falecimento, e posteriormente em 1870, quando ele fala aí dos bigodes de Napoleão. Então, essas são as datas citadas aí durante a narrativa e que serve para nos contextualizar como leitores. Personagens. Temos como personagem principal Quincas Borba, que nos é apresentado no romance anterior, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o filósofo, criador da teoria do humanitismo, e quem vai deixar toda a herança e fortuna para o nosso outro personagem principal, agora já dessa obra. E é interessante destacar aqui que o livro, né, a obra, ele leva o nome Quincas Borba, mas o personagem principal aqui é o Rubião. E a gente já vai conhecer um pouquinho desse personagem, ok? E não podemos deixar de lembrar também do Quincas Borba cachorro. Isso mesmo, tem o Quincas cachorro aí, que o Quincas Borba homem dá o mesmo nome para o seu cachorro, Quincas Borba. E isso para ele faz parte da teoria do humanitismo, que a gente também vai entender ao longo do resumo. Bom, temos então o Rubião aí, né? Nosso outro personagem importantíssimo da obra, que é um professor, enfermeiro, protagonista dessa história e herdeiro do filósofo Quincas Borba. E ele herda não só a fortuna, como também a loucura. E a gente vai ver sobre isso. Aguenta aí. Como outros personagens da trama, nós temos Teófilo, né? O marido de Dona Fernanda, Sofia, personagem importante aí para nossa história, é a esposa de Cristiano Palha, e ela acaba funcionando aí como uma isca para o nosso personagem principal, o Rubião. Cristiano Palha, né? Um falso amigo de Rubião, mas que está interessado apenas na fortuna que Rubião herdou de Quincas Borba. Temos ainda o Siqueira, um major, Maria da Piedade, irmã de Rubião, Maria Benedita, prima de Sofia, Freitas, amigo de Rubião, Dona Tunica, filha do major, Doutor Camacho, amigo de Rubião, Dona Maria Augusta, tia de Sofia,
Dona Fernanda, prima de Carlos Maria, Deolindo, que é um menino que é salvo por Rubião, Carlos Maria, amigo de Rubião, primo de Sofia e grande interesse de Sofia, e Angélica, com uma comadre de Rubião. Agora vamos falar um pouco sobre o que é, né, e como foi desenvolvida a teoria do humanitismo, né? Essa tese, ela foi desenvolvida por Machado de Assis em seu primeiro romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele apresenta a tese do seu amigo e filósofo Joaquim Borba dos Santos, o nosso Quincas Borba, que então nomeou essa tese de humanitismo. O humanitismo, assim como a teoria de Darwin, né, feita em 1842 e 1844, o humanitismo, ele está relacionado com a sobrevivência dos mais aptos, ou seja, do mais forte, que enxerga a guerra como uma seleção de espécies. O Quincas Borba, ele afirma que a substância da qual emana e para a qual converge todas as coisas é humanitas. E, portanto, humanitas é o princípio único de tudo o que existe. Sua teoria é mais amplamente explorada nesse romance, Quincas Borba, que estamos estudando agora. Para explicar essa filosofia, Quincas Borba, que criou a expressão ao vencedor as batatas. Então ele começa explicando. Imagine duas tribos, a tribo A e a tribo B, que precisam das batatas para sua sobrevivência. Porém, se elas dividirem as batatas que já possuem, não será nenhuma suprida de forma necessária para cruzar as montanhas e conseguir chegar ao vale onde tem muitas batatas aí que satisfarão essa tribo, né, ou essas tribos por toda uma vida. Porém, se as duas tribos dividirem em paz as batatas que já possuem ali, nenhuma vai conseguir cruzar as montanhas e chegar a esse vale. Então, é necessário que haja uma disputa, uma batalha pelas batatas e, assim, pela sobrevivência da espécie. Então, essa frase, ao vencedor as batatas, ela quer dizer isso. Aquele que vencer vai alcançar o objetivo, se tornar importante, se tornar o vencedor, sobre aquele que foi vencido. E ele diz mais, ele diz ainda que ao vencido resta apenas o ódio ou a compaixão. O sentido dessa expressão, ele vai ser melhor explicado e sintetizado durante a trama do romance, em que se passa no Rio de Janeiro, uma cidade moderna, né, ali para a época, e ao mesmo tempo repleta de armadilhas, em que irá sobreviver o mais forte. Rubião, então, que é o nosso ingênuo protagonista, ele parte de Barbacena, cheio da grana,
né? Pega um trem para o Rio de Janeiro e ali mesmo no trem ele já se vê diante do casal Palha, Sofia e Cristiano Palha, que logo já colocam o olhão, olho gordo, né? E já coloca ali as expectativas em cima da fortuna de Rubião, se passando por amigos, ou seja, os lobos vestidos de ovelhas. E ele, Rubião, né, leva com ele na bagagem ingenuidade e inexperiência de vida, tornando-se então uma presa fácil para as armadilhas do Rio de Janeiro. Rubião logo se vê encantado ali, né, pela cordialidade do novo amigo, do Cristiano Palha, e muito, mas muito encantado pela beleza de Sofia. Minha gente, ele já fica, ó, de queixo caído por Sofia. Aí, ao longo da trama, nós vamos percebendo, né, que outros personagens, assim como o casal Palha, começam a se aproximar de Rubião, já como oportunistas, né? Ou seja, aves de rapina, já em busca ali do que vai conseguir tirar do nosso ingênuo Rubião aí. E aos poucos, então, a vida na cidade grande vai revelando um jogo de aparências e disputas a que o mineiro de Barbacena não está acostumado. Ou seja, o processo de coisificação a que Rubião é submetido irá levá-lo à degradação, à perda de sua fortuna e, por fim, à perda de sua própria sanidade mental. Ou seja, o nosso herói que quer conquistar a grande cidade, na verdade, ele acaba sendo devorado por ela, por suas tramas, por suas trapaças, por suas cobiças, e ele nem mesmo chegará a desvendar o enigma ocultado na filosofia que o amigo Quincas Borba lhe deixou como herança. Ao vencedor as batatas. A solidão, então, ela será o prêmio de Rubião por uma luta sem sentido, em que a sobrevivência do mais apto não trará glória a nenhum dos combatentes, apenas as batatas. E então, vencido pelos mais fortes, Rubião perdeu-se entre as engrenagens da máquina da vida moderna e, instintivamente, busca seu primitivo lugar no mundo, ou seja, o espaço das suas origens. E no retorno para sua provinciana Barbatena, no interior de Minas Gerais, irá procurar o acolhimento que a cidade grande lhe negou. Coitado, gente. Ele viu que não se deu bem no Rio de Janeiro, que só foi enganado, desiludido, fracassado. E então ele volta para Barbacena, procurando acolhimento na velha cidade, nos velhos amigos. É muito importante a gente falar aqui também sobre esse jogo, né? Esse jogo, esse contrabalanço que o Machado de Assis apresenta nessa obra sobre a ingenuidade
do Rubião e a sagacidade da Sofia, do Cristiano Palha, de todos os outros personagens ali acerca do Rubião. Mas se a gente for pensar também, o Rubião, por mais ingênuo a forma que ele foi apresentado aqui, né, que Rubião, na verdade, significa rufião, ou seja, um palhaço, um bobo ali da corte. Mas ele também teve uma certa sagacidade sobre o Quincas Borba, ou não? Então fica aí também esse gancho para a gente pensar, né? Que é mais uma característica de Machado de Assis. Outra coisa importante que a gente tem que ficar muito atento é nesse jogo de interesses e oportunismos que são trabalhados aí nessa obra. Ou seja, Machado de Assis, ele faz aí um painel crítico de toda a sociedade ali da época e do homem também daquela época, acerca das relações de interesse e de falsidade. Outra coisa bastante trabalhada aí nessa obra, que a gente não pode deixar passar despercebido, é essa questão da loucura, que a gente já tem anteriormente a loucura de Quincas Borba, e agora a gente vê também a loucura de Rubião. Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa análise dessa brilhante obra de Machado de Assis, Quincas Borba. Recomendo que quem não leu, leia, lembrando que está sempre presente nos vestibulares, no Enem, inclusive no vestibular deste ano, ela faz parte da lista de livros do vestibular da FUVEST de 2023. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ou tiveram outras percepções acerca dessa obra, coloca aqui nos comentários, vamos conversar, bater um papinho. Mas antes, deixa aquele seu like antes de sair do vídeo, aquele like maneiro, aquele like bonito, aquele like gostoso para ajudar o canal a crescer. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!